já há bastante tempo que eu quero falar aqui no canal deste livro, O Avesso da Pele, publicado em 2020, se não me engano, do escritor carioca, mas radicado no Rio Grande do Sul, o Jefferson Tenório. Este livro causou uma série de mal-entendidos, inclusive uma absurda tentativa de censura, como se O Avesso da Pele não pudesse ser lido nas escolas por jovens ou pudesse ser tema de vestibulares. Quem me conhece sabe que eu sou absolutamente contra censura. Literatura é ficção e na ficção cabe exatamente tudo. Vencedor do Prêmio Jabuti em 2021, o livro aborda de forma profunda, dolorosa e íntima as marcas do racismo estrutural, a violência policial e as complexas relações familiares no Brasil. O Avesso da Pele, eu acredito que é uma obra potente e impactante da nossa literatura brasileira contemporânea. E claro, com um tema que, gente, não pode ser varrido para debaixo do tapete, que é o racismo, né, que o brasileiro fingiu muitos anos que não existia. E é um racismo que, justamente por ser estrutural, ou seja, ele está na base, na formação da sociedade brasileira, muitas vezes quem é branco nem percebe que tem atitudes racistas. Muitas atitudes que são racistas foram, ao longo dos séculos, normalizadas e que hoje, claro, com a nossa consciência, com o nosso conhecimento, nós sabemos que temos de alterá-las. Então, é um livro que tem sim de ser lido e tem que ser lido por jovens, porque é a juventude que faz as mudanças. É muito difícil você ver uma pessoa idosa, viciada já numa forma de viver, ela praticar mudanças. Então, como é um livro que cai em provas, você já conhece o canal, eu vou resumir e analisar para vocês. A história ela se passa em Porto Alegre, logo após a tragédia da morte do Henrique Nunes, um professor de literatura negro e de meia idade, e que é assassinado pela polícia em uma abordagem violenta e motivada, claro, por preconceito racial, quando ele voltava para casa. Aqui eu preciso contextualizar que Porto Alegre, que é uma cidade maravilhosa, mas é também a cidade brasileira que concentra o maior índice de desigualdade entre negros e brancos, de acordo com o IPEA, não é de acordo comigo. Então, os negros são os mais pobres e os brancos os mais ricos, como é quase no Brasil todo. O livro ele é narrado em primeira pessoa por Pedro, o filho de Henrique, que tem ali, acho que uns 20 e poucos anos. Quando começa, o Pedro está no apartamento do pai, que já foi morto, revendo as suas coisas, né, se aproximando das coisas do pai. Logo no início, ele diz, abre aspas, há nos objetos memórias de você, mas parece que tudo que restou deles me agride ou me conforta, porque são sobras de afeto. Em silêncio, esses mesmos objetos me contam sobre você. É com eles que te invento e te recupero. Fecha aspas. Então, vejam que para dar sentido à perda brutal do pai e reconstruir a trajetória do pai e a sua própria identidade, Pedro decide refazer os passos da vida de Henrique. Para, claro, né,
reconstruir a trajetória do pai. Então o livro vai ser como uma conversa póstuma, onde o Pedro narra a vida do próprio pai, usando a segunda pessoa você. E ele vai se basear em quê? Ele vai se basear nas suas memórias, nos diários de Henrique, em cartas, através dos objetos que ele encontra ali na casa do pai e em relatos, claro, de familiares. A vida de Henrique não havia sido fácil, ele era de família pobre e tinha sido uma vida marcada por batalhas invisíveis, desde a infância e a juventude muito difíceis, até o relacionamento complexo e desgastante com Marta, que era quem? A mãe do Pedro. Um relacionamento que, como o próprio Pedro disse, não tinha amor suficiente para os dois suportarem os seus fantasmas. Por quê? Porque quando o pai e a mãe se conheceram, eles já eram duas pessoas muito feridas e que acabaram buscando um no outro uma escora, né? O que não é bom, vamos combinar, para nenhum relacionamento afetivo, né? O outro, a gente está com o outro, não para ficar se apoiando nele, né? Mas porque a gente o ama. Com o tempo, o Henrique se sentia então um fracassado por não conseguir amar a Marta e também um fracassado por não querer mais levar aquele casamento adiante, mesmo que tivesse de deixar o Pedro, que ainda era tão pequeno. Então ele se sentia dividido, né? E com muita culpa, mas ele acaba então saindo do casamento. Por outro lado, a Marta, ela tinha perdido muito pequena a família, tinha sido adotada pela Madalena, que já tinha uma filha chamada Flora. Na adolescência, o seu corpo e a sua pele negra chamavam a atenção dos homens, e a Marta então começou a ter consciência da sua cor. Por quê? Porque ela passou a ser chamada de mulatinha. E aquilo, claro, marcou-a para sempre. A Marta, ela vai ser o tempo todo uma mulher muito insegura, porque não tinha família, não teve os afetos que deveria ter tido, né? E muito ciumenta, fazendo da vida do Henrique um verdadeiro inferno. Então, a história, ela vai mostrando as dificuldades do relacionamento dos dois que tentam salvar o casamento, ele chegou a fazer até terapia, e como o racismo e a pobreza, esses dois fatores atrapalham a vida e não permitem a felicidade plena das pessoas, né? Quem não é negro não tem muito essa consciência, né? Eu, como branca, também não tenho. Eu não tenho lugar de fala. Eu observo, mas eu não tenho lugar de fala. O pai, então, vai se tornar professor de escola pública, algo que vai ser determinante. Por quê? Porque o Henrique enxergava a literatura como uma ferramenta de emancipação para os seus alunos. Apesar, então, dos professores terem sempre salários atrasados, o ensino estar sempre sucateado. E apesar da maioria dos alunos não entender o propósito e a importância da literatura, né? Isso eu tenho lugar de fala. Por quê? Porque é preciso entender que a literatura, ela abre a nossa mente. Ela nos tira da bolha em que nós vivemos. E aí, ao levar para outras realidades, a gente começa a ter empatia por pessoas completamente diferentes de nós. Se a gente tem, se não for a literatura, tem gente que nasce e morre na mesma bolha. Então, o Henrique, pai do Pedro, era um idealista, né? Ele acreditava genuinamente no poder transformador da educação e da leitura, né? Então há um forte
simbolismo no fato dele ser professor de literatura em um contexto em que a sociedade tenta empurrá-lo para as margens, né? Os negros sempre são empurrados para a marginalidade, para as margens da sociedade. A literatura, então, surge nesse livro como um refúgio de Henrique contra a crueza do mundo, também como um meio pelo qual o Pedro, claro, ao escrever o livro, consegue processar o luto, consegue processar a perda do seu pai. O professor Henrique passa a vida tentando criar estratégias para que a sua subjetividade, né, ele lutava para que seu avesso, o que é o avesso da pele? As suas ideias, os seus gostos, a sua paixão por Shakespeare, por Cervantes, fosse visto, tudo isso, quem ele era de verdade por dentro, que isso tudo fosse visto antes da cor da sua pele. Ele ensina o filho Pedro a como se comportar diante da polícia. Olha, negro não pode correr, não pode fazer movimentos bruscos, mostrando que a sobrevivência do corpo negro depende de uma vigilância constante. No fim, a tragédia da sua morte prova que o racismo ele anula qualquer bagagem intelectual ou social de um indivíduo quando ele é confrontado pela violência do Estado. Ou seja, ele tinha uma enorme cultura e foi morto por policiais. Por quê? Porque era negro. Ao resgatar o passado de Henrique e também as histórias dos seus avós, o Pedro vai montando então um quebra-cabeça sobre o que significa ser um homem negro no Brasil e também em uma cidade como Porto Alegre, majoritariamente branca e segregada no sul do Brasil. Ele diz, abre aspas, esta história é ainda a história de uma ferida aberta, fecha aspas. O capítulo final narra Pedro, que vai ver o corpo baleado do pai no Instituto Médico Legal e, por ironia, ele fica sabendo que o seu corpo tinha sido encontrado justamente na escola da periferia onde ele dava aula. Ao sair ali do IML, o Pedro percebe que seu pai insistiu em morar, em ficar em Porto Alegre, uma cidade à qual ele não pertencia. E ao andar pelas ruas dessa cidade, o Pedro se dá conta que agora era a vez dele, também um homem negro, enfrentar a cidade, claro, enfrentar o racismo. E então o livro termina. Vamos começar pelo título. O título O Avesso da Pele carrega de forma metafórica, né, o tema principal do livro. O escritor, o Tenório, ele discute como a pele negra no Brasil funciona como uma espécie de vestimenta social que atrai o perigo, atrai o julgamento prévio, atrai a suspeita, como se aquele corpo negro fosse, então, um alvo. A escolha de usar a segunda pessoa na narrativa cria uma atmosfera de profunda intimidade. Não é apenas uma denúncia que esse filho está fazendo, uma denúncia social, uma denúncia seca, mas é um filho tentando manter o pai vivo por meio das palavras. Ao humanizar esse pai, ao humanizar o Henrique, mostrando as suas falhas, os seus medos no casamento, as suas frustrações profissionais enquanto professor, o Pedro impede que o pai seja reduzido a apenas mais um dado na estatística, né? Na estatística, qual estatística? Da violência policial, ou então a estatística da imprensa. Então, ao escrever a história do pai, isso ele faz como um ato de amor
e de resgate da dignidade do seu pai e a sua própria. Há várias referências a outras obras literárias, claro, ele era um professor de literatura, que se você vai fazer alguma prova, eu recomendo que você conheça. Principalmente uma obra que ele cita muito, que é Crime e Castigo, do escritor russo Dostoiévski, e que tem vídeo aqui no canal. Então aconselho a que você assista para entender a relação que há do Crime e Castigo com O Avesso da Pele. Eu vou deixar o link na descrição. Nem vou pedir para você ler se você não leu, mas pelo menos assista ao meu vídeo. Quero avisar que eu não vou pedir para você ler se você tiver uma prova rápida. Ao longo da vida tem que ler Crime e Castigo sim, porque é muito importante. É uma narrativa de capítulos curtos que ajuda a leitura, e o livro não é um livro muito fácil, porque a narrativa ela alterna presente e passado e personagens diferentes em épocas diferentes. Então fala do pai, fala do avô, da avó, e demora um pouco para nós leitores nos acostumarmos. Mas acredito que é uma leitura indispensável. O Jefferson Tenório, como homem negro, já disse antes, ele tem lugar de fala e constrói uma narrativa que foge dos estereótipos e nos obriga a encarar as feridas abertas do preconceito racial no Brasil de forma humana, de forma sensível e, acima de tudo, de forma literária. Ele conseguiu construir um grande livro sem ser chato, sem querer ser didático, querer ser o dono da verdade. É isso, e se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não se esqueça de rever esse vídeo se você for fazer algumas provas várias vezes. Nosso cérebro adora repetição, eu já falei isso, ele guarda quanto mais você repetir. E se você vai prestar vestibular de uma universidade, procure a playlist, vão estar lá os livros, pelo menos das principais universidades. Eu faço os vídeos dos principais livros. Como você procura a playlist? Livros FUVEST, livros Unicamp, livros UERJ, ou se for sigla, livros UFPR, que é a Universidade Federal do Paraná, e assim por diante. Uma boa leitura para você e até o próximo vídeo.